A gente está tendo o retorno de Luiz Felipe e de Todinho para que eles possam atuar, né? Obviamente não como titulares, mas já ficam à disposição de Hélio dos Anjos, é isso? Vai ter uma expectativa, né, Cláudio? Luiz Felipe treinou hoje normal, então, pelo menos aí, no mínimo no banco de reserva, tem condição de ficar. Todinho é que estava até conversando em off, né? Hoje, pelo que eu vi nas fotos, ele não treinou, mas treinar amanhã tem chance de ficar no banco. Mas eu acho que dá para os dois, assim. Eu não colocaria, por exemplo, o Luiz Felipe de titular nesse jogo. Voltando de lesão também, e tal. Eu vi uma matéria também, eu esqueci o nome, toda vez eu esqueço, eu encontro ele nos aflitos de vez em quando. Ele falou de Luiz Felipe Todinho. Felipe Holanda. Felipe Holanda, voltando à disposição no próximo jogo. Talvez Todinho seja uma espécie de dúvida, mas eu acho que pode acontecer. Mas nenhum dos dois, para mim, titular não. Nem Luiz Felipe, que é um jogador que até que eu gosto, mas... Eu acho é melhor Samuel ou Ramon. Eu acho que existe chance de Hélio ir com o Luiz Felipe, porque eu não vejo ele optando por Samuel. E eu acho que Lucas Ramon, ele tá bem encaixado no contexto assim de segundo tempo e tal. Lucas Ramon já tá no Sportcast? Oi? Quem é Lucas Ramon, porra? Tu falou aí. Ramon Carvalho, pô. Quando eu falar Lucas Ramon, entenda Ramon Carvalho, como diria Galvão Bueno. Eu fosse palpitar hoje, sem muita informação, eu diria que vai de Luiz Felipe. E aí, João? Assim, Ramon Carvalho é muito cenário de segundo tempo, né? Eu acho que entrou bem em alguns jogos, mas é um jogador que tem um pouco menos de pegada no meio de campo. Eu, por questão de lesão, não sei quanto tempo que o Luiz Felipe está treinando, eu optaria por Luiz Felipe. Até por ser, acho que condiz mais com iniciar o jogo. Mas depende da questão física, né? Tem que ver o tempo de treinamento, se ele tá apto, porque teve a lesão. Mas eu iria com o Luiz Felipe, porque é um cara que tem um ritmo mais forte, né? Tem umas 2 semanas já, né, João, que ele tá machucado, Luiz Felipe? Desde o jogo do Atlético Goianiense. 2 semanas. É um tempo razoável aí. Eu tava vendo aqui, o Luiz Felipe treinou ontem, tá? Então, treinando ontem e hoje, então acho que cresce realmente a chance dele. Se o Luiz Felipe tiver física, eu acho que a dúvida é só física, tá? Se o Luiz Felipe tiver fisicamente apto, ele é o titular. Eu pensei que ele tinha voltado a treinar hoje, eu tava achando muito sim, mas treinou ontem, hoje, então. Aí, beleza. Aí eu acho que é uma opção. Eu acho que se ele tiver 45 minutos para entregar, ele já entra titular, eu acho. Acho que ele prefere os 45 de Luiz Felipe de frente. Aí depois ele arruma uma situação, dependendo do resultado do jogo. E aí, só aqui o Anderson perguntando se Leonardo está suspenso. Acho que a gente pulou já para a discussão, né? Mas sim, Leonardo está tomou 3 cartões amarelos nos 3 jogos que ele jogou, então está suspenso da próxima partida, por isso o substituto. Então, assim, a gente vai ter Luiz Felipe e talvez Todinho também à disposição do time, cogitando também a questão do time titular. Agora, o peso de não ter Leonai no time titular, Atos. Eu preferia que tivesse. Eu acho que Leonai é um pequeno posto de qualidade, ou pelo menos os primeiros jogos demonstrou isso. Tem os problemas, as questões físicas, tempo de bola também. A gente às vezes avalia só a parte física no sentido dele ter durabilidade no jogo, coisa que ele não tem ainda. Mas o tempo de bola ainda não está ajustado. Em algumas situações ele se sobressai, mas em outras deixa um pouco a desejar. Eu acho que no jogo do Ceará isso aconteceu. O jogo do Ceará, para as condições que Leonai se encontra no momento, não era um jogo muito favorável para ele, não, tá? Acho que ali ele fica um pouco sacrificado. Acho que nos aflitos ele já consegue dosar melhor. Eu já gostei mais do jogo de Leonai contra a Ponte Preta. Então, em tese, ele seria mais eficiente nesse jogo do São Bernardo. Eu acho que o Náutico perde porque tendo essa qualidade vindo ali dos volantes, que é algo que a gente sempre sofreu, eu acho que dá mais oportunidade assim de deixar um Dodô mais solto, de deixar um Vinícius mais solto,
É um cara que ele consegue entregar a bola ali, os jogadores do último terço, às vezes até se apresenta, tá? Acho que perde. Perde bastante. O que é que você acha, João? Não, eu concordo com o Atos. Eu acho que nesses 3 jogos que o Leonai entrou em campo, acho que já demonstrou a diferença para os outros jogadores, tá? Por mais que eu acho que ele não esteja 100% ainda, eu acho que tem a questão da adaptação, até de volta ao país, que é um cara que teve a carreira basicamente toda fora do país, eu acho que tem uma readaptação aí que ele precisa passar e esses jogos estão servindo para isso. Mas eu acho que assim, ele trouxe uma dinâmica completamente diferente para o meio-campo do Náutico. E isso sem ele estar jogando, talvez, no potencial máximo. Erra muito ainda. Tem os cartões amarelos que ele tomou. Alguns são por erros dele próprio. Ele estava corrigindo perdas de bola que ele teve, mas mesmo assim, em questão de passe, em questão de leitura de jogada, leitura de campo mesmo, eu acho que ele é muito acima dos outros. E eu acho que o Náutico vai perder, talvez com o Luiz Felipe jogando, o Náutico não perca a questão física, né? Mas em questão de qualidade de passe, de time para fazer invertida de bola, que o Leonardo estava começando já a fazer mais, acho que o Náutico perde bastante nessa situação. Vai ter que controlar a questão de cartão, né? Porque não vai dar para se repetir essa frequência, porque Leonardo jogou 45 minutos contra o Atlético Goianiense, no outro jogo ele joga 45 também, então assim, não é nem 3 jogos completos para você estar tomando 3 cartões amarelos seguidos. E eu lembro que a gente comentou até aqui no Scout, Renato, como Leonardo precisava desse físico e como os juízes no Equador eram complacentes com isso, né? Assim, eles não davam cartão amarelo, não marcavam as faltas. Eu acho que por isso que essa readaptação ao país precisa até acontecer, porque vai precisar se adaptar para não estar levando cartão amarelo todo o jogo. Vai ser um pouco complicada essa questão, Cláudio, porque foi tão previsível, né? Antes do jogo do Ceará, eu já disse que ele ia ser suspenso para o jogo contra o São Bernardo, né? Era muito certo que aquilo fosse acontecer, né? Eu tô muito nessa linha de João aí, de questão de readaptação do futebol brasileiro, de saber, né, que os árbitros dão mais amarelos, marcam muitas faltinhas. Então, obviamente, um desfalque sentido. Mas, vendo por outro lado também é um bom, esse período aí de 2 semanas, né, basicamente, sem jogos, para ele, vai ser o melhor para ele entrar no ritmo, porque ele chegou e em uma semana já estava jogando, como titular contra o Atlético Goianiense, né? Então, chegou acho que quinta-feira, o jogo foi na quarta da semana seguinte e ele já estava em campo. Então, não sei se ele foi titular contra o Atlético, não, foi banco, né? Entrou no segundo tempo, né? Acho que foi isso. Entrou no segundo tempo. Então, e já jogou, já jogando de cara assim. Então, agora ele vai entrar no ritmo, né? Na forma física ideal. E aí eu acho que ele vai evoluir ainda mais. É um jogador, até comentei, eu acho que estou meio emocionado com ele. Faz tempo que eu não vejo um volante como ele, assim, de que desarma e sai pro jogo com cabeça levantada, assim, de porte físico, de saída de jogo e de boa marcação. É um médio, né, como chama, um volante mais completo que é dono da posição. Galera, vamos aqui para a próxima pauta, né? Nós temos aqui um duelo que tem uma expectativa, uma importância muito grande. E o pessoal do Mil Grau está apostando em um público acima de 10 mil. Eu não tenho essa certeza não, Clauber. O que é que tu acha? Veja, se for, excelente, mas vai me surpreender. Eu não estou com muita expectativa, também não. Acho que vai dar uns 8 ali, 7, 8. E eu já vou achar um público bem ok. Mas se passar de 10, tá ótimo. Já assino agora. Vou ver se eu consigo descobrir aqui quantos ingressos foram vendidos. E aí, João, é um jogo de um peso muito alto, porque assim, a sequência que vai vir, você vai ter Atlético, Operário, América Mineiro, não tem jogo fácil, claro, mas é uma sequência chata, né? Encardida, né? Como você vai para 2 jogos fora e você perdeu o anterior também, você desperdiçar ponto numa partida como essa, quer dizer basicamente que você pode passar 4 jogos sem ganhar tranquilamente. E aí, no começo de competição, isso obviamente seria ruim, o time cairia um pouco de
Um pouco não, cairia bastante na tabela. Então tem esse cenário, obviamente é um cenário catastrófico, tá? Mas eu acho que você dá uma importância grande para o jogo por causa disso. Eu não acredito que vai dar mais de 10 mil pessoas, não. Eu acho que a gente vai manter ali a média da estreia, 8 mil, mas que vai aumentando, né? Eu acho que quando o pessoal for pegando um pouco de confiança, voltando a confiança, voltando ali para deixar a raiva passar, porque tem gente que é rancorosa, né? Ainda tá morrendo de raiva. Isso aí os públicos vão melhorando aos poucos. Só um parênteses aqui. Irmão, Náutico e São Bernardo me dá uma sensação ruim, não pelo próximo jogo, mas é muito cara de Série C, velho. Deus me livre. Toda vez que eu vejo esse jogo, eu lembro daquele gol de Ribamar. Eu lembro do ano passado também, na última rodada, penúltima rodada, sei lá, da primeira fase. Acho que pegou os 3 anos do São Bernardo, não foi? Os 3 anos da Série C pegou o São Bernardo, foi? Foi Fora 2020, a Copa do... 2020. Ainda teve Copa do Brasil. Copa do Brasil foi 2023, aquele 1-0, né? Com gol de, acho que foi Denilson, o gol. Denilson. 2023 foi 1-1. Não, desculpa. 2024 foi 1-1 nos aflitos. 2023 foi 2-2. E a transmissão foi 1-1. A transmissão parou, pô. Não deu para ver o jogo de 2024. Mas o pouco que deu para ver, o Náutico jogou muito mal aquele jogo. Foi a estreia de Mazola. Eu lembro que Mazola deu uma bola pro São Bernardo. O São Bernardo ficou um belo gol de Paulo Sérgio. O São Bernardo ficou no controle do primeiro tempo inteiro, velho. Meu irmão, aquela sensação de ver o São Bernardo com a bola o primeiro tempo inteiro me deu uma angústia, assim. É muito difícil, velho. Aí vem o Flamengo jogar contra o Náutico nos aflitos. É inadmissível ver um time com, sei lá, 70% de posse de bola como o São Bernardo teve naquele primeiro tempo contra o Náutico. E o peso desse jogo, Atos? Esse jogo é de 3 pontos, pô. O Náutico é inegociável os 3 pontos. Acho que o Náutico fez o caminho para chegar nesse jogo preparado. Eu acho que o Náutico chega nesse jogo preparado. Teve toda aquela discussão, né, do jogo do Ceará. Não, porque será que vale a pena? Citar que jogou direitinho, que perdeu o jogo. Eu acho que traz confiança para esse jogo, pô. Eu falei isso. Eu trabalho dessa forma. Quem quiser apagar da memória o jogo do Ceará, apague. Eu acho que perde a confiança para esse jogo. Porque eu ganho confiança diante das atuações que o Náutico fez contra Ponte Preta e contra o Ceará. Eu estou bastante confiante para esse jogo, sem dar dificuldade. Porque todo jogo de Série B tem dificuldade. Contra a Ponte Preta teve dificuldade, gente. Contra a Ponte Preta, quer ou não, a Ponte Preta teve contra-ataque. Normal, acontece, faz parte. Uma hora você tem que torcer um pouquinho pela sorte, para que o adversário não seja bem sucedido. E por um outro lado, você tem que produzir mais do que o seu adversário para você levar azar num lance, no outro você tem mais sorte e a bola entra. É isso, o futebol é isso. Eu acho que o Náutico tem uma boa capacidade de vencer esse jogo. Espero que não entre em roteiros perigosos. Hermio Shoa, nossa linha alta demonstra fragilidade em alguns jogos, principalmente no lado de Matheus Silva e agora Matheus Ribeiro. Com esse time rápido do São Bernardo, qual o grau de perigo para esse jogo? É considerável o grau de perigo porque veja só, o que mais mete medo aí tem que entender que jogo a gente está disputando, tá? Porque, veja, se o Náutico tivesse fazendo esse jogo contra o Goiás, teria médios naturais, teria riscos naturais, teria um jogo dificílimo, a gente ia ter uma abordagem diferente para o jogo. Quando você enfrenta o São Bernardo em casa, primeiro que vem a obrigação de vitória. Isso não quer dizer que é fácil, mas, pô, não tem como a gente olhar para o jogo contra o São Bernardo e dizer assim, eu não vou trabalhar com a vitória aqui. E isso vai acontecer o inverso também. O São Bernardo, quando pegar o Náutico lá, vai estar pensando em 3 pontos. Aí, dito isso, e com o peso dessa responsabilidade de vencer, tem algumas características do São Bernardo que causam medo. O São Bernardo consegue provocar velocidade, tem físico para aguentar o jogo inteiro, então eu acho que vai ser um jogo que a reta final vai ser muito importante, tá? Se moscar na reta final, que é uma característica da competição, tá? Tem muito time que tá vacilando na reta final do jogo. Às vezes tá com um placar favorável, relaxa, que mais ou menos aconteceu com o CRB, tá? O CRB
relaxou no segundo tempo, tomou a virada, tá? Então eu acho que o Náutico tem que manter a intensidade o jogo inteiro, tá? Porque o São Bernardo, nos 3 jogos que fez, 4 jogos na verdade, nenhum São Bernardo foi pato morto. O São Bernardo brigou muito nos 4 jogos, poderia até ter uma pontuação maior do que tem. Porque em 2 jogos aí, eu acho que ali nos momentos decisivos do jogo, o São Bernardo acabou vacilando e perdeu alguns pontos, tá? Então é um jogo que tem alguns perigos sim, tá? Ó, Muriel, Matheus Ribeiro, Matheus Silva, Igor Fernandes, Yuri Silva. E aí, esse meio de campo? O Enderson. Esse Dodô certo, né? A dúvida é Ramon e Luiz Felipe, né? Não tem mais um treino amanhã. O Enderson, Ramon, Luiz Felipe, Dodô, Juninho, Vinícius e Derek. Juninho permanece, então, nesse time titular, né, gente? A tendência é assim, um pouco que sou, parece que sim, né? Mas ele tinha falado sobre Saraiva, né? Eu não sei, Eu acho que não a dúvida descartaria é Saraiva, não. Acho que amanhã ainda tem uma chance de Saraiva aparecer no time. Vamos aguardar para ver se isso vai acontecer. Eu iria de Saraiva, tá? Meu time eu iria de Saraiva. também. Eu acho que eu não mudaria. Eu deixaria. Embora eu tenha gostado do jogo de Juninho. Gostado assim, eu acho que foi um jogo melhor do que ele vinha fazendo contra o Ceará. É exatamente por isso que eu não mudaria dessa vez. Exatamente por isso. Palpite para o jogo? 1-0 Timba. João? 2-1. Atos? Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar aqui, peraí. 4-1 pro Náutico. Eu vou no 2-0 pro Náutico. Um gol em cada 4-1. tempo. Espero que a gente... Meu irmão, eu tô torcendo muito pra gente ganhar e se Deus tiver um pouco de amor nessa tarde e noite de sábado pelo torcedor do Náutico, que fosse uma boa vitória, porque a gente ia bem empolgado assim para os 2 jogos fora de casa. Se for uma vitória simples, magra, Deus não tem amor por nós? Tem mais ou menos, pô. Que é isso que eu disse. Veja, existem níveis de amor. Ele pode estar preocupado com algum acontecimento Deus aí no nos ama mundo. na infinita bondade. Calma, mas também ama o torcedor do São Bernardo, né? Por isso eu tô dizendo, pô. Só um dedinho. Deus não é brasileiro? Você tem Só um um ponto. dedinho a mais pra gente. Você tem um ponto.